honra, glória, adoração, louvor a ti, Senhor. Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 19. E nesse final de semana, que também celebramos o Dia dos Pais, nós somos convidados a redescobrir este Deus que percorre os caminhos da história de mãos dadas com o homem. E nós vamos compreender isso meditando essas 3 leituras que nos foram propostas. Primeira leitura, Livro dos Reis, o capítulo 19, e alguns versículos, 9, 11 e 11 até o 13. Nós sabemos que o Livro dos Reis foi escrito mais ou menos 850 anos antes de Cristo, lá no Reino do Norte, cuja capital era Israel, cujo rei se chamava Acabe. Se nós pegarmos o Livro dos Reis para nós lermos, nós vamos descobrir todos esses nomes.
Acabe era casado com Jezabel. Jezabel era uma fenícia, ou seja, cultuava vários deuses. Então Jezabel começa a influenciar o seu marido, para que o seu marido construa em Israel altares para se fazer adoração ao Deus Baal, que não era o Deus único, o Deus verdadeiro. E de repente, o rei atende ao pedido da sua esposa. E assim começa a se construir altares em todo o território. Cada altar para cultuar um tipo de Deus diferente. E aí surge o profeta Elias, que é o profeta dessa primeira leitura, para lutar contra essa situação. E ele se recusa a substituir Deus de Israel por um Deus qualquer, ou por outros deuses. E aí o próprio Elias desafia os profetas desse outro Deus, que nós chamamos de Baal. E desafia para um grande duelo religioso. Se é verdade que Baal atende os pedidos, então vamos confrontar os profetas de Baal com os profetas do Deus de Israel. E aí nós temos lá no livro dos Reis, o capítulo 18, a partir do versículo 20, esse duelo que aconteceu no Monte Carmelo. E esse duelo resultou na morte de 400 profetas do Deus Baal, e nenhum profeta do Deus único, do Deus verdadeiro. E é engraçado que pede-se para fazer um grande ritual. Elias pede: olha, até o meio-dia você fica clamando o seu Deus, para ver se o seu Deus te atende. Coloque aqui esses animais, coloque a lenha e espere que esse Deus acenda o fogo. Se ele acender, é porque de fato ele é poderoso. E aí ficam lá até meio-dia e não acontece nada. E quando é meio-dia, diz o livro dos Reis, eles entram todos em transe, porque acham que Deus vai atender. E aí quando chega a vez de Elias, Elias fala: agora cave em volta desses animais que estão aqui para ser ofertados em holocausto. Coloquem a lenha. Agora joguem água em cima dessa lenha para ela ficar encharcada, para não ter nenhuma possibilidade de acender. E jogaram, coloquem mais um pouco de água. E quando é lá pelas 3 horas da tarde, Deus acende aquele fogo, mostrando assim que Ele é o Deus único, Ele é o Deus verdadeiro. É uma história bonita que vocês podem acompanhar, livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 para frente. Então desse duelo morrem 400 profetas de Baal. E aí Jezabel, que foi a grande influenciadora de Acabe, começa a perseguir o profeta Elias. Jura o profeta Elias de morte. Promete vingança pelos 400 profetas mortos. Diz o livro dos Reis que foram todos degolados. E aí Jezabel começa a perseguir Elias. Então Elias foge para o reino do sul, para não ser morto por Jezabel. É aí que nós temos esse trecho da primeira leitura que nós acabamos de ler. Elias volta ao monte de Deus. Elias volta ao Sinai, uma espécie de retorno ao lugar da aliança, ao lugar do encontro com Deus. Retorno lá no primeiro amor. Isso é muito importante para nós, gente. Diante das dificuldades da vida, nós precisamos voltar lá onde nós nos apaixonamos por Jesus. Porque a vida nossa não é fácil. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos encontrando obstáculos em cima de obstáculos. E se nós não tivermos a coragem de vez em quando voltar lá onde eu me apaixonei por Jesus, certamente eu vou me perdendo por esses caminhos. Dali a pouco religião não faz mais sentido na minha vida. Dali a pouco eu começo a criticar tudo, eu começo a achar defeito em tudo, porque eu não tive a coragem de fazer esse retorno, de voltar lá onde eu me apaixonei, da mesma forma que fez Elias. Na dificuldade, na perseguição, ele voltou lá no monte. E de repente percebe que
Deus se manifesta a ele de uma forma totalmente diferente. Porque ele voltou justamente para reencontrar-se com Deus, para redescobrir a sua vocação. E nessa gruta, diz a primeira leitura, Deus se revela a Elias. Não de forma assombrosa, não como trovão, como tempestade, como acreditavam que seria a manifestação de Baal, mas na intimidade, na tranquilidade, no silêncio que ecoa no coração de quem procura comunhão com Deus. Na brisa suave, diz a primeira leitura. E desse encontro com Deus, o homem é convidado a assumir o compromisso com o mundo. O que é que Elias faz? Ele sai e se coloca de pé à entrada da gruta. Ou seja, a partir desse recomeço, agora eu assumo a comunhão com Deus e vou levar esse testemunho para o mundo. Se coloca, assim termina a primeira leitura. Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Que imagem bonita, gente. De um homem que procura Deus, não no meio da agitação, mas um Deus que se revela a ele numa brisa suave, ou seja, num pequeno sopro, num vento. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, agora o capítulo 9. Então, depois que de mais de um mês que Paulo apresentou a sua catequese sobre a salvação, que ele dizia que apesar de sermos pecadores, Deus na sua bondade nos ofereceu por meio de Jesus a salvação, e essa salvação atua em nós pelo Espírito Santo. Agora Paulo está com outra preocupação, e nessa segunda leitura nós podemos perceber essa preocupação. Israel recusa essa salvação oferecida por Deus. E aí Paulo começa a se questionar, será que o povo de Israel vai ficar à margem dessa salvação? Será que não vão ser contemplados porque estão dizendo não a essa proposta, a essa oferta de Deus? E aí Paulo tenta responder nesse trecho da segunda leitura. Ele diz que se é para o povo de Deus aceitar essa salvação, ele está disposto a ser separado de Cristo. Ou seja, ele está disposto a deixar que as coisas do mundo devorem, mas para que a sua comunidade, para que o povo de Israel possa fazer parte dessa salvação. A ser separado, e aí a segunda leitura até usa, a ser segregado de Cristo. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Domingo passado, nós vimos Jesus sendo apresentado pelo Evangelho como o novo Moisés, aquele que conduz o povo pelo deserto. Deserto, o lugar do encontro, o lugar da partilha, o lugar da multiplicação dos pães. E o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de domingo passado. É por isso que começa dizendo assim, depois da multiplicação dos pães, então quer dizer, é a continuação daquilo que nós vimos domingo passado. E o que acontece? Jesus manda os seus discípulos irem à frente, enquanto ele despedia as multidões. Aqui tem um dado muito importante. Jesus manda. Não está escrito aqui que Jesus pede para os seus discípulos irem à frente. E Jesus manda, por quê? Porque o mar, vamos entender bem, o mar no imaginário judaico é o lugar onde habita os grandes monstros. É o lugar onde habita os demônios. O mar é o lugar onde habita tudo aquilo que atenta contra a vida e a felicidade do homem. Então, estando no mar, o homem está à mercê das forças demoníacas. Só o poder de Deus pode salvar. Em seguida, diz o Evangelho, que Jesus retira a sós para orar. Versículo 23. E enquanto Jesus estava conversando com o Pai, os seus discípulos estavam sozinhos no mar. Ou seja, estavam expostos a todo tipo de tentação.
E aí o evangelho continua dizendo: é noite. E o barco começa a navegar com dificuldade, porque vinham ventos contrários. E diz o evangelho, os discípulos estavam com medo, pois o mestre não estava ali. A noite representa as trevas, a escuridão, o abandono, a insegurança. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando quantos irmãos nossos ainda estão fazendo essa experiência de navegarem ou navegando no oceano da história sem saber qual o caminho que vão seguir. Quantos irmãos estão aí navegando sem saber para onde ir? Quantos jovens navegam nesse mundo, nesse oceano que se chama mundo, sem nenhuma perspectiva de chegada? Quantos pais recebem esses ventos contrários nas suas famílias e já não conseguem mais falar de Deus para os seus filhos? Quantos educadores escondem Jesus dos seus alunos em nome de uma laicidade? A verdade é que preferem deixar eles nessas noites escuras, chamada pós-modernismo, que roubam a nossa inocência, que roubam os nossos sonhos, que devora a ingenuidade das crianças, que devora a certeza e a confiança em Deus. Estão preocupados em ensinar essas crianças a serem pequenos robôs, incapazes de ter sentimentos, portanto, incapazes de amar. E eu não paro por aqui não, gente. Quantos padres que falam bonito, que arrastam multidões, mas eles ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Porque estão mais preocupados com a fama, estão mais preocupados com o dinheiro, com o status. Então os seus sonhos mais puros, aqueles que os motivou a entrar no seminário, vai se afundando no mar da história. Porque a preocupação maior deixa de ser Jesus. Assim também aconteceu com os discípulos de Jesus. Quantas vezes ao longo da sua história eles se sentiram sozinhos, eles se sentiram abandonados, desanimados, desiludidos, incapazes de enfrentar as forças da morte que iam sendo lançadas sobre eles. Então Jesus manifesta a sua presença ao caminhar sobre as águas. Ele é o Deus que vela sobre o seu povo. E diz o evangelho que Pedro desce da barca e vai caminhando em direção a Jesus. Mas um dado acontece que nos chama a atenção. De repente, Pedro começa a afundar. De repente, aqueles ventos começam a ficar mais fortes e Pedro diz para Jesus socorrer ele. Qual foi o momento em que Pedro começou a afundar? Foi o momento em que ele tirou os olhos de Jesus. Quando as preocupações e os ventos sopravam na vida de Pedro mais forte do que a vontade de ir ao encontro de Jesus. E assim pode acontecer com qualquer um de nós. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, o mundo está pronto para nos afundar de novo. Por isso é preciso vigilância. É preciso estar com os olhos fixos em Jesus. A minha meta é o céu, então eu caminho nesse mundo rumo ao céu. Os ventos contrários desse mundo não vão afundar a minha vida, não vão afundar a minha família. Porque eu tenho uma meta, a minha meta é o céu. E para o céu eu vou junto com Jesus. E aí Jesus diz para Pedro: ô homem, fraco na fé. Se disse isso para Pedro, a quem ele confiou o governo da sua igreja, imagina o que ele não diz para nós hoje. Quando um vírus invisível nos tira a calma, nos tira a serenidade, nos faz homens e mulheres mergulhados na depressão, na certeza de como vai ser o dia de amanhã. Portanto, é preciso estar com os olhos fixos em Jesus. Ele sabe por onde nós vamos passar. Ele sabe quais os obstáculos nós vamos enfrentar.
E na medida em que eu me entrego a Ele, na medida em que eu permito que Ele conduza a minha vida, aí os ventos contrários desse mundo não vão soprar mais forte. O único vento que pode soprar forte na nossa vida é o vento do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.